Tô de volta com o nosso Vida Melhor. A gente agora vai ter um momento muito especial de aprendizado, um momento de abrir o coração, um momento de dúvidas e respostas, porque a gente vai receber a Ana Canosa. A Ana Canosa, ela é fantástica e ela fala sobre relacionamento conjugal, relacionamento sexual e tem nos ensinado bastante, viu? Aliás, ainda bem que existe profissionais especializados como a Ana Canosa, porque a grama do vizinho não é mais verde não, mas às vezes a gente até pensa, né? Casamento é maravilhoso, mas é difícil. E a gente precisa ter muito jogo de cintura, muita habilidade, precisa aprender com quem estudou pra gente transformar aquela rotina, as preocupações do dia a dia, a parte financeira, em algo bom, né? Ou deixar de lado, não sei. Vamos aprender com ela, que ela que sabe tudo e eu quero aprender também. Ana Canosa, maravilhosa, vem me dar um beijo. Que bom estar aqui de novo. Saudade. Tá linda. Obrigada. Gostei desse look. Não é bonitinho? Muito lindo. Comprei lá em Natal, Que no Rio Grande do lindo, Norte. Achei lindo, o máximo. lindo. A Mônica Godoy, que é uma artesã que pinta seda, ela veio outro dia aqui e ela até me presenteou com um deles. Que é assim, ó, quer ver? Vou aproveitar a Ana para fazer uma outra coisa. Quer ver? Levanta um pouquinho só. Isso aqui, meninas de casa, é como se fosse um lenço grande. Exatamente. E aí você dobra na metade e costura só aqui. E costura do outro aqui. lado. É um quadrado assim, É, né? o máximo. É. Então, quem trabalha com Aqui a seda, gente com deu uma costura, pode prendidinha fazer. desse lado, porque às vezes ele dá uma caidinha. Mas Mas fica aí você pode lindo. botar um broche também, se quiser. Um charme. Adorei também, menina, adorei. Tá E vendo? com preto, né? Fica super bonito. Você põe uma Lindo. cor sóbria, neutra. Sai, tô me achando. Ah, mas tá linda mesmo. Porque eu vim aqui te ver e os seus telespectadores. Você sabe que os telespectadores gostam quando você vem, né? Muito obrigada por você estar aqui. É um prazer. Ana, Vamos lá. relacionamento ao longo do tempo vai ficando de alguma forma mais maduro, mas vai ficando às vezes mais monótono, talvez, mais frio. O que a gente pode fazer para mudar essa história? Vamos pensar assim, vamos pensar que o afeto entre duas pessoas, as relações de compromisso, elas têm 3 fases. A primeira é a fase do desejo, que é esse ímpeto que nós temos na busca do outro, né? Então, quando a gente fica apaixonada, que é o que a gente chama de amor erótico e tal. Então, é o desejo que nos move, o desejo afetivo, o desejo sexual, que nos move ao encontro do outro. Às vezes vem por uma atração física, às vezes por uma atração intelectual, às vezes é uma pessoa que você gosta e que, de repente, começa a ter ali este desejo. Passado o desejo, a gente vai desenvolvendo o amor, que é esse sentimento de querer bem o outro, o sentimento de fazer o bem. E passado, né, ou junto com esse desenvolvimento do amor, a gente vai desenvolvendo o que a gente chama de apego. Então, a gente brinca, né, que o apego é para a gente suportar o casamento. Porque o apego é esse sentimento da gente se acostumar com aquilo que esta relação amorosa e aquela pessoa nos dá como conveniência. Ou seja, o que é conveniente de estar com você. O que é bom estar com você? A nossa casa, dividir as tarefas, dividir o dinheiro, os nossos filhos, a família, os amigos, tudo isso é o que a gente chama de apego. O grande problema dos casais é quando a gente fica só vivendo o apego, como se fosse uma empresa ali, né? Você faz isso, faz aquilo, 2 dias, de manhã acorda, sai, vai trabalhar, volta, e você não alimenta nem o amor, nem o desejo. Então, é isso que eu acho que vai tornando o casamento difícil ou a convivência difícil, porque as pessoas chegam e falam assim, bom, será que eu amo? Eu não sei se eu amo. E eu não desejo mais. Será que eu devia estar aqui? Então, quando as pessoas têm a consciência de que o apego é importante, mas só o apego pode não trazer felicidade. Então, a conveniência de estar junto é importante, o apego é importante, mas é importante a gente revisitar constantemente o amor. E aí, Cláudia, você lembra quando eu vim uma vez falando que a gente falou sobre o amor, as diferentes formas de amar? Né? É muito importante que a gente entenda que cada pessoa tem a sua forma de amar. Tem pessoas que amam com tempo de qualidade, com tempo de estar junto, de ver televisão junto, de fazer esporte junto, de fazer compra junto. Tem gente que ama ganhando presentes ou dando presentes ou dinheiro. Tem gente que ama fazendo coisas, comida, arruma mala, faz as coisas para o outro. Tem gente que ama pelo toque, pelo sexo e tem gente que ama pelo elogio. E o contrário também, como eu recebo o amor. Então, se eu tenho uma dica para dar, é justamente a gente entender qual é
a sua maneira de amar e qual é a maneira do outro de se sentir amado. Porque a gente tem o hábito de amar o outro do jeito que nós nos sentimos amados, mas que às vezes não é a mesma maneira da pessoa. Então, meu parceiro gosta muito de toque e tal, faça. Eu não sou muito do toque, não tem problema. Faça um movimento, porque o amor precisa ser alimentado. E eu sempre digo que amor sem ação é mera ideia subjetiva. Dizer eu te amo é fácil. O difícil é amar em ação. Então, é muito importante a gente cuidar do amor no sentido de fato, fazer o bem. E se você não está se sentindo amada ou se sentindo amado, é importante dizer ao parceiro ou à parceira como você se sente amado. Olha, eu gosto de elogio. Não comece a conversa, você não me elogia. Faça o contrário. Fala, eu gosto tanto de elogio, adoro quando você diz que eu estou bonita. Eu adoro quando você diz assim, boa sorte. Então, assim, que também é uma tendência nossa, né, Cláudia? Na comunicação, julgar e já criticar. Então, essa também é uma importância, essa questão da comunicação. Porque senão, quando a gente julga, critica, a gente afasta, né, ao invés de aproximar. E aí você está falando, né, da gente dar essas pistas. Eu gosto de quando você me elogia, eu gosto tanto quando você me nota. A gente também tem que ter um pouco de paciência, porque a pessoa não vai mudar da noite para o dia. Exatamente. Né? Porque provavelmente o jeito dela amar, ela traz desde que ela era criança. Exatamente. Ela deve ter aprendido isso com os pais. Exatamente, aprende daquele jeito e vai reproduzindo. E aí a gente vai lá e critica. Então, outro ponto muito importante, que talvez seja o mais importante, para a gente poder mediar tudo isso, o desejo, o amor e o apego no sentido da convivência, é a comunicação. E a nossa educação, no geral, é uma educação muito falha em comunicação afetiva. Primeiro porque a gente aprende que tudo é certo ou errado. Então, se eu não faço assim, eu sou punido. Então, a nossa educação, de modo geral, a educação formal, inclusive nas escolas, a educação familiar, é muito, se você não fizer isso, você é castigado. O que a criança aprende? Que ela não pode falar a verdade. Que ela não pode, ela tem que começar a falsear. Então, essa comunicação, que a gente chama de uma comunicação violenta, ela não revela a autenticidade do outro. Eu vou te dar um exemplo. Às vezes, eu atendo muito casal, né? Você sabe. Às vezes a pessoa diz assim, olha, eu fico com raiva dela quando ela faz tal coisa. Aí a parceira diz, raiva de mim? Como assim? Você não entende o que eu passo. Veja só, não tem problema ter raiva. Nenhum problema. Não tem problema o parceiro ou a parceira se frustrar com você, ter medo de você, ter raiva de você, ter desejo por você. Mas por que a pessoa não... A gente não sabe acolher o sentimento do outro. Eu estou com raiva de você. Tudo bem. Por que você está sentindo raiva de mim? Porque pode ser que eu não tenha feito nada para você sentir raiva. Mas não é só porque eu não fiz. Às vezes o outro interpretou alguma coisa Isso é que é importante. dele. A gente pega muito pra gente quando recebe o sentimento do outro, né? E tá ligado a gente. Fui eu que fiz, fui eu que deixei o outro. Você tá dizendo que eu te deixei com raiva? Eu não quis fazer isso. Né? Mas tudo bem, eu não estou dizendo que você quis, eu só estou dizendo que eu estou com raiva. Então, vamos entender por que essa raiva que está acontecendo, como é que eu posso fazer para te ajudar nesse sentido, sabe? Então, principalmente os sentimentos menos nobres ou mais difíceis, como a inveja, como o ciúme, como a raiva, como a tristeza, a gente tem muita dificuldade de comunicar e se defende. E aí a comunicação, ela não consegue fluir da gente encontrar uma maneira comum da gente poder enfrentar e resolver aquele conflito. Eu vejo isso muito acontecer. A leitura, por exemplo, que as pessoas fazem em relação ao desejo sexual mesmo, né? Quando um parceiro não quer fazer sexo naquele momento, a pessoa já fica assim, não me deseja. E a gente não sabe o que está passando na cabeça do outro. Então, a comunicação que permite que eu faça o sentimento, que eu entenda o sentimento e que eu não saia julgando o meu parceiro, você fez isso para me magoar. Quer ver outra coisa? Você sempre faz isso, você nunca fez tal coisa. Esses exageros, na hora da comunicação, o outro vai pensar assim, bom, tá dizendo que eu sempre fiz? Imagina, em 1900 e tanto eu não fiz. Então a pessoa já não está te escutando mais, ela já está procurando como se defender. É verdade. Então a gente tem que tomar muito cuidado para ir falando do que nós estamos sentindo.
Olha, hoje quando aconteceu tal coisa, eu me senti de tal jeito. Eu gostaria que você pudesse fazer diferente, porque isso me ajuda. Então, a comunicação de como eu me sinto, de como eu amo, como eu me sinto amada, né? E como é que eu faço para viver isso, é super importante para a gente poder fazer a manutenção de um relacionamento conjugal. E perceber o outro também, como é que ele ama, como é que ele dá amor, né? Exatamente. Interessante. Uma questão que sempre aparece nas conversas entre as mulheres, principalmente as que estão casadas há muito tempo, é a questão sexual. Que assim, quando tá namorando é aquela coisa de louco, os dois se querem o tempo todo. E depois vai ficando... Com mais intimidade. Mais intimidade, também vem a rotina. E aí é interessante que elas falam assim, mas por que sou eu que tenho que sempre dar o sinal verde? Por que sou eu que tenho que sempre ir lá? E muitas vezes acontece esse desequilíbrio, né? E principalmente quando a gente vai ficando mais maduro. E aí, às vezes, não sei, pode cair o desejo um pouquinho e aí um coloca a culpa no outro. Como resolver isso? Então, olha, é bem difícil porque a gente tem duas pessoas com ímpetos de desejo diferentes e ciclos da vida familiar também que vão mudando. Então, uma coisa é uma mulher que acabou de ter um bebê, outra coisa é a hora que você tem que estar com uma depressão. Então, tudo isso vai alterando o desejo. Mas, de fato, ainda na nossa cultura, é comum as mulheres reclamarem de falta de criatividade e os homens reclamarem de falta de quantidade, né, de sexo, né, de atividade sexual. Ainda é assim, embora a gente também já tenha observado mudanças aí, mulheres também já exigindo mais quantidade e tal. O que é importante a gente saber? Que realmente, com a intimidade, há uma tendência do amor abafar o desejo. Porque a nossa casa, ela é mero compromisso, né? Paga a conta, acorda de manhã, tal, chega em casa, janta, aí vê filho, vê não sei o quê. Então, a nossa casa, ela não inspira erotismo. Né? Quando a gente está namorando, a gente inspira erotismo. Você vai sair, aí você vai jantar, aí você vai numa balada, aí você vai encontrar... Não, aí você, quando está vivendo ali no relacionamento a dois, o desejo, esse desejo mais espontâneo, de eu olhar para o parceiro e ter vontade de fazer sexo com ele tende a diminuir, mas o desejo de resposta, que a gente chama desejo responsivo, tende a aumentar. Ou seja, eu posso não ter ímpeto espontâneo. Para começar, mas quando tá lá, tá bom. Exatamente. Então, o casal tem que encontrar esse jeitinho de como eu posso motivar o seu desejo e o meu. Então, se o meu desejo motivado é através do cenário, então eu gosto assim de ir ao restaurante, isso me anima, isso me deixa mais aberta ao meu parceiro. Se é usar uma lingerie, então a gente precisa descobrir como cada um faz para poder alinhar isso. Porque às vezes, inclusive é muito chato quando, por exemplo, uma mulher, e agora eu vou falar para os homens mesmo, que é assim, às vezes a mulher fala assim, vamos para um motel, nós dois, são casados, vamos para um motel. Aí o marido fala assim, mas pra quê? A gente tem cama em casa, vai gastar dinheiro. Não, gente, porque o que ela quer não é a questão da sexualidade em si. O que ela quer é sair, passear, fazer uma coisa diferente. E isso é extremamente importante para a gente motivar aquela primeira fase que a gente está falando, que é a fase do desejo, porque ele vai mudar. Ele tende a diminuir. Então, se a gente tem uma boa vida sexual com o parceiro ou com a parceira, a tendência do nosso desejo responsivo ser melhor é maior. Então, eu preciso entender como é que eu funciono, como é que o outro funciona, e ali um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e a gente ficar antenado para poder usufruir da intimidade. Porque a intimidade, ela abafa o desejo, mas, por outro lado, ela melhora a vida sexual do casal. Porque quanto mais intimidade eu tenho com você, mais eu te conheço, melhor pode ser esse sexo também. Exato. Né? Gente, o autoconhecimento é tudo. É tudo. Né? Olha lá. E para tudo que a gente conversa em relação à psicologia, é interessante. Tudo que tem a ver com a nossa psique, o autoconhecimento tá ali. A gente saber quem a gente é, o que a gente gosta, como a gente gosta. Isso é tão importante. Muito. Ana, vamos abrir para a turma em casa? Vamos. Então, vamos lá. 2 minutinhos para a Tá gente bom, organizar o nosso WhatsApp e eu volto já. Tá bom? Primeira pergunta diz assim: boa tarde, parabéns pelo programa maravilhoso. Estou casada há 26 anos, tenho 50, meu esposo 52 anos. Há 7 meses, nem eu nem ele nos interessamos mais pela relação sexual. Não sei explicar. Já estou no princípio da menopausa. Fora isso, nos damos muito bem. Ana de Botafogo.
Ana, olha só, não, a sexualidade, ela faz bem pra gente, né? O exercício da sexualidade genital. Mas ela também não precisa ser a única prioridade da nossa vida. Tem casais que vivem muito bem sem sexo, né? Que essa convivência é tão maravilhosa que o sexo fica em segundo plano. Então, se para vocês o sexo não é uma prioridade ou não está sendo nesse momento, também não precisa haver angústia. Agora, vamos lá. Se vocês gostariam de manter uma atividade sexual, talvez com uma frequência um pouco mais espaçada, mas é bom porque se sente com o corpo acordando, porque relembra momentos de erotismo, então vocês têm que fazer aquilo que a gente estava falando um pouquinho agora atrás. Fazer com que esse desejo responda e não que esperar que o desejo espontâneo apareça. Então é aquela coisa de marcar para namorar mesmo, sabe? Vamos marcar para namorar? Vamos tentar só fazendo massagem no corpo? Vamos ver, vamos lembrar de momentos eróticos que a gente teve? Então é uma questão mesmo de você e seu parceiro fazerem um movimento racional para voltarem a namorar e terem uma atividade sexual de quando em quando, a partir da necessidade deles. Perfeito. Tá vendo? Né? Marcando, né? Dá uma namoradinha. Gostei de entender que esse desejo Espontâneo, ele não acontece tanto. E aí a gente tem que colocar o desejo responsivo para funcionar. Maravilha. Próxima pergunta. Boa tarde. O que fazer quando o marido não quer conversar? Acho que já tentei de tudo. Me ajude, amo o programa. Você, Cláudia, adoro o trabalho da Ana. Muito obrigada. Obrigada, viu? Fico muito feliz. Realmente é bastante difícil quando os outros se recusam à comunicação. É bastante difícil. Você pode tentar de várias maneiras, né? Você pode tentar só colocando o seu sentimento. Primeiro assim, avalie a maneira que você conversa. Porque às vezes ele tem uma dificuldade que é dele, mas precisa ver se você também não vai na conversa já acusando. Então, eu sugiro que faça coisas curtas, falando sobre você. Estou me sentindo triste com a nossa relação. Me sinto sozinha porque você não fala comigo. Coisas curtas, sabe? Para ver como é que ele vem. E aí, assim, você pode escrever e-mail para ver se ele consegue falar pelo e-mail. Você pode mandar WhatsApp colocando alguma coisa, né? Você pode falar... uma outra dica que é boa, Clau. Às vezes a pessoa não consegue falar face a face, porque incomoda o olhar do outro. Tente conversar sobre você, sobre os seus sentimentos, andando ao lado dele. Quando vocês estiverem caminhando, fazendo alguma coisa, tente falar alguma coisa. Você pode também usar um exemplo. Nossa, aconteceu tal coisa com a minha amiga, mas eu também me sinto assim. Eu queria saber como é que você se sente. Ao lado, às vezes, as pessoas conseguem falar melhor do que no face a face. E uma outra possibilidade é buscar a ajuda de um profissional de terapia de casal para ajudar a mediar essa comunicação. Ok. Ana, para esse tipo de problema, falta de comunicação, devagarinho é melhor? Porque eu fico pensando que talvez a pessoa tenha tanta ansiedade de ser ouvida, de ter uma DR, que acaba falando muito. Eu acho que devagarinho é melhor. Tem que ter paciência, né? Eu acho que a gente sempre falar, sabe, e um pouquinho sobre... E falar no momento... E outra coisa, não dá pra gente mudar os assuntos. É uma coisa, fala sobre aquela coisa. Não dá para você abrir essa coisa e... Ninguém aguenta, né? Então, eu estou me sentindo insegura, porque sinto que você está afastado de mim, por exemplo. Eu fico com raiva quando você não me dá atenção, sei lá o quê, né? Ou quando eu acho que você não está me dando atenção. Então, assim, falar coisas curtas, pequenas, e sempre trabalhando o assunto ao longo do tempo. É verdade que o homem precisa de um tempo para responder e que às vezes a gente atropela e corta o pensamento deles? Eu acho que falta treino para os homens. Os homens, eles têm uma tendência, gente, eu vou falar em termos de tendência, não vou falar de todos. Os homens têm uma tendência de pensamento mais binário. Azul, vermelho, certo, errado, sim ou não. Então, eles têm, às vezes, mais dificuldade de fazer as associações. Então, vamos supor assim, às vezes as mulheres se assustam, assim, como o casamento para ele tá bom? Como é que pode? Eu tô aqui incomodada. Porque às vezes quando você vai falar, para ele é assim, casamento. Casamento pode ter várias coisas ruins, mas assim, ele gosta do casamento, casamento é sim. Então, para ele acessar essas outras áreas e reflexões sobre o casamento, ele precisa de mais tempo. Porque ele não está habituado ao pensamento associativo. As mulheres têm mais tendência a fazer pensamentos associativos, né? E é por isso que a mulher
fala mais até, às vezes ela vai conversando e ela vai falando, tá? Então tem que dar mais tempo mesmo. Próxima pergunta. Sou Mônica de Jundiaí, me identifiquei com tudo que a Ana falou. Estou casada e há quase 40 anos, mas me decepcionei com a vida a dois. Pois é, Mônica, as pessoas se decepcionam mesmo, porque a vida a dois não é fácil. Às vezes se decepcionam porque a comunicação não é boa, às vezes elas não são felizes, às vezes a convivência é bastante difícil, então tem que fazer uma reflexão mesmo, né? O que você busca, o que o outro busca e ver se dá para continuar essa relação. Sugiro também uma terapia de casal, para poder tentar ver o que dá para fazer se ela quiser manter o relacionamento. Perfeito, aí restabelecer essa comunicação, né? Aprender Talvez a se comunicar. funcione, né? É. Próxima, gostaria de saber como lidar com o cônjuge que tem dificuldade de admitir que errou. Você enxerga que ele percebe o erro, porém ele justifica todos. Ai, que saco isso. Menina, dá uma irritação. Sabe o que é? Não é a questão do errar. Vamos primeiro tentar tirar a palavra errar, porque esse é o problema da gente. A questão é que quando eu falo que o outro errou, o outro vai se defender. Então, tem pessoas que têm mais entendimento, tudo bem, desculpa. Tem gente que não consegue. O que eu te sugiro é o que a gente estava conversando. Não diga que errou. Diga como você se sente diante do fato. Né? Porque você não está pedindo para ele se justificar, você está contando para ele como é que você se sente. Isso talvez ajude a ele não se sentir criticado. Lembra que eu falei da educação? A pessoa se sente criticada e já se defende e já justifica. E aí é uma coisa infinita. E aí quando você fala, não, porque aconteceu tal coisa, eu me senti assim. Ah, mas você também faz. Acabou a conversa. Que aí o outro já fica irritado. Não estou falando de mim, estou falando de você, não é? Então assim, não, olha, eu só queria te contar que eu me sinto assim. E ó, para ver se o outro começa a perceber... Né? E começa a você me ama? Puxa vida, então me escuta. Não peça para pedir desculpa, embora, né, às vezes a pessoa pede desculpa de outro jeito, ela muda o comportamento, ela não consegue dizer a desculpa, mas ela faz diferente. O que a gente quer que faça diferente. Perfeito. Próxima. Boa tarde, adoro o programa. Sou casada há 10 anos, tenho 35 anos e meu esposo 39. Há uns dias fui olhar o celular dele e encontrei troca de mensagens entre ele e uma moça do trabalho. Ele sempre refere-se a ela como Flor ou Lindona, mas isso é dentro de um grupo de amigos no Zap. Ele disse que fala assim com todas no grupo, mas olhando o histórico da mensagem, ele apenas refere-se a ela assim. E fiquei com muita raiva porque ele me chama de Flor. Perguntei se ele tem algo... se ele tem algo com ela e ele disse que não, pois a conversa no particular deles é na mesma proporção, mas ele não esconde o celular de mim. Eu não entendi muito bem. Ele fala Flor, ele fala Flor para uma amiga. Mas para todo mundo, para ela também. Não, só para essa amiga. Para as outras do grupo, ele não fala Flor, mas ele fala para ela Flor também. Isso é uma dor, porque a gente descobre que a gente não é uma unanimidade na vida dos outros. Veja só, adivinhar o que está acontecendo com o seu marido, a gente não vai, né? A gente não sabe. Pode ser realmente uma mulher com quem ele tenha muita identificação, ele pode chamar de Flor por ter carinho por ela, né? E pode ser também que ele tenha um desejo desavisado por essa mulher, e eu não estou dizendo que tenha e nem que está fazendo nada. Mas o que você está sentindo é essa dor de não ser uma unanimidade na vida dele. Acho que tem que conversar muito com ele, falar sobre o seu incômodo, a sua insegurança, dizer que você tem ciúmes e falar sobre o contrato de monogamia de vocês. Vocês são monogâmicos? É para não ter infidelidade? Você se sente insegura? Fale para ele, abra seu coração, converse sobre esse assunto com ele, diga que você está incomodada. Mas eu entendo que assim, a intimidade das pessoas, às vezes tem pessoas que são muito importantes na vida da gente que são só amigos mesmo, né? Então o que ela está sentindo é essa coisa de, nossa, está falando na mesma proporção que eu, né? Puxa vida, eu já não sou a única flor do jardim dele. Vamos entender que flor você é, que flor a outra é e assim por diante. Mas às vezes pode ser realmente só um jeito de tratar, né? Eu sou super carinhosa com os meus amigos. Eu também sou. É bem capaz de eu chamar um deles de Flor. Eu também. A chamo de amor, querido. Eu também entendeu? sou assim. E aí não quer dizer nada, né? O meu amor é o Ricardo, é outra coisa. É isso mesmo. Mas eu tenho essa relação muito afetiva com os meus amigos. Abra seu coração e converse. E posso falar? Cuida de você, né? Cuida do seu casamento, faz que fique tão bom que você fala, você não vai botar isso tudo a perder, né? Tá tão gostosa a nossa relação. Inteligência. Rodrigo, não pode ter acabado o tempo, não. O que falta fazer? Só o artesanato? Ainda são 5 para as 2. Só mais uma, vai.
A próxima. Fui casada por 12 anos, não deu certo. Nesse tempo eu me perdi de mim mesma, pois eu era outra pessoa e poder estar com ele. Para poder estar com ele. Agora quero reaprender a viver novamente. Olha que lindo que ela está dizendo. Uma coisa super importante para a manutenção do casamento é a gente manter a nossa autonomia. E isso é difícil, porque no início a gente se mistura um pouco com o outro. O desejo meu é o desejo do outro. E aí você acaba tentando fazer de tudo para ficar com o outro e sai e se perde de si mesmo. Olha, foi uma coisa tão bonita. Então, assim, a ideia é que a gente possa, no casamento, ser quem a gente é. Que cada um possa manter um pouco a sua autonomia, seus amigos, os seus desejos, os seus prazeres e a gente negociar esse momento junto. Então, eu espero que você se reencontre com você, porque você vai ser mais inteira. Não existe metade da laranja, né? Existe dois inteiros que se juntam e que têm um projeto comum. Mas as pessoas, às vezes, se perdem mesmo, né? E você sabe, Ana, que nessa expectativa a gente se perde, mas muitas vezes a gente também faz com que o outro se perca, né? Outro dia eu estava conversando isso com uma pessoa. Às vezes a gente quer tanto que o outro dê atenção pra gente, que aí é assim, você conheceu o cara, ele jogava futebol, você achava o máximo que ele jogava futebol, era atleta. Aí você começa, vai de novo pro futebol, aí você transforma aquele cara num cara sedentário. Aí ele que era todo saradinho, que você gostava daquilo, vai ficando todo, né, relaxado com ele mesmo. Ele que era todo alegre, vai ficando todo triste. No final das contas, você olha e fala, ué, mas esse não é o cara que eu gostei. Claro, você foi mandando ele mudar tudo, né? E aí reclama que tá em casa deprimido, que não sai pra fazer nada. Não tem amigo, mas aí você também criticou, né? Tem que tomar muito cuidado, né? Tem que tomar, conversar, recontratar várias vezes o mesmo relacionamento. Olha, mas é também legal, né? Eu não sei, eu sou casada há 18 anos e eu gosto de ser casada, né? Eu tenho 51 anos, meu marido é um pouquinho mais novo, tem 49. E hoje eu gosto muito de ser casada e a gente construiu uma vida muito boa. Mas com muitos ciclos de vida difíceis. E de conversa, e de cultivo, né? E de cuidar do casamento. Com crises mesmo. Eu vou fazer 28 anos de casada e assim, tem crise, né? Tem problemas, mas a gente conversa, cuida. Mas nem sempre é fácil, nem sempre foi fácil. Com a maturidade a gente vai melhorando um pouquinho, né? E nem sempre dá também. Então a gente também tem que buscar a nossa própria felicidade. Ó, anacanosa.com.br é o site da Ana. Isso. No Face, Ana Canosa Psico. Isso. Ana Canosa Psico. E no Instagram, Ana Canosa. Isso maravilhosa. Mesmo. Querida, muito obrigada. Quero que você venha rápido, tá bom? Foi um prazer enorme, viu? Amo te receber. Muito obrigada. Viu? Obrigada. Bom, esses papos, né? Vamos colocar em prática, vamos cuidar dos nossos relacionamentos, vamos cuidar da gente, tá certo? E não tem idade pra isso.